Eu gostaria de convidar a você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 13. Texto que nos fala da cura de uma mulher encurvada. Versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Uma mulher, há 18 anos, enferma, uma enfermidade que nos revela a Bíblia, que tinha uma origem espiritual, demoníaca, e que era o próprio Satanás, que dessa maneira atava, aprisionava aquela filha de Abraão. Me chama a atenção o termo filha de Abraão, porque sabemos que, biblicamente, filho de Abraão são aqueles que o são pela fé. Ela era do povo de Israel e, portanto, da descendência de Abraão, filha de Abraão. Mas isso não impediu que ela tivesse um problema, que ela fora aprisionada, atada por uma enfermidade, não por um período, mas por 18 anos. Isto é muito tempo. Agora, se paramos para pensar na realidade dos dias de Jesus Cristo, daquela sinagoga, quando as pessoas, para ouvirem a palavra, se punham de pé. E
aquele que ministrava a palavra, especialmente o rabi, se sentava-se em cima de uma almofada e dali ele ministrava os seus ensinos. Jesus estava ensinando e é de se imaginar que a sinagoga inteira estivesse ouvindo ao Senhor e ouvindo de pé. Luiziana, meu amor, eu não... Né? É que a criança correu lá para o fundo, desculpe-me. Tá? Que Jesus ministrava e a sinagoga inteira ouvia de pé ao Senhor. Sabemos que o Senhor, sua fama como pregador, corria por todas as partes. Então, não é difícil de imaginarmos que aquela sinagoga estivesse cheia. Os homens tinham mais relevância que as mulheres. Então, os homens se colocavam à frente, as mulheres mais ao fundo. E é nisto que eu quero falar. Que naquele momento, numa pessoa que talvez passasse despercebida, uma pessoa que o seu problema, embora um grave problema, não seria tão relevante naquela realidade, porque não seria percebido pelas pessoas. Eu imagino, agora sou eu que imagino, aquela mulher entrando, encurvada, e os olhos de Jesus recaíram sobre ela. Havia um grupo de pessoas, homens, enchendo o ambiente. Aquela mulher muito bem poderia passar despercebida. Quantas vezes talvez ela tivesse entrado naquela sinagoga, saído daquela sinagoga, e ela entrara com o seu problema e saíra com o seu problema inúmeras vezes. Mas naquele dia, os olhos do Senhor estavam sobre ela. Naqueles dias, Jesus teve atenção não apenas sobre a pessoa dela, mas sobre o problema dela. E os olhos do Senhor Jesus estão sobre nós. Não importa quão cheia esteja a igreja, não importa quão lotada possa estar a igreja ou o templo, aquela pessoa, talvez, que passe sem ser percebida pelos demais, aquela pessoa é valorizada pelo olhar de Jesus Cristo, que não somente olha, mas que chama, que não somente olha e chama, mas que impõe suas mãos, que não somente olha, chama e impõe as suas mãos, mas a declara curada e a cura. E ela diz a palavra, imediatamente, ela não podia endireitar-se. Não sabemos qual o motivo, senão que havia uma origem espiritual naquele problema. Não é por isso que venhamos a afirmar que toda e qualquer enfermidade tem uma origem demoníaca, espiritual, mas esta o tinha. Esta enfermidade tinha esta origem. E mais, era através desta enfermidade, de uma origem espiritual demoníaca, que o diabo mantinha aquela filha de Abraão presa por 18 anos. Quantas pessoas estão presas, estão literalmente atadas
Qual de vós não desata o seu jumento, o seu boi, para que ele beba em dia de sábado? E não haveria de haver maior misericórdia, maior compaixão para com essa vida? Nós temos que entender que há vidas que estão presas, que estão atadas, e que por isso não podem alimentar-se, não podem beber, não podem viver. E nós necessitamos, pela autoridade do nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, desatar essas vidas. A Bíblia diz: eis que vos dou as chaves do reino, e tudo que vocês atarem terá sido atado, e tudo que vocês desatarem terá sido desatado. Tudo que vocês fecharem terá sido fechado, e tudo que vocês abrirem terá sido aberto. Nós temos o poder, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, de libertar vidas que estão presas. Esse é o Senhor que liberta uma mulher como esta, enferma e atada, porque há pessoas que têm outros tipos de prisão, mas a prisão desta mulher era a prisão pela enfermidade. E nós devemos compreender o seguinte: Ele é o Senhor que nos cura. Esse é um dos nomes do Senhor, o Senhor que nos cura. E temos direito a esta cura. Por quê? Porque pela graça somos também nós, pela fé, filhos de Abraão. E filhos de Abraão não devem estar presos, não devem estar atados. Essa mulher tinha 18 anos que estava enferma. Mas Jesus, junto ao tanque de Siloé, encontrou um homem que a Bíblia diz que não estava há 18, mas há 38 anos enfermo. Totalmente impossibilitado, segundo a tradição. Ali estavam todos aqueles enfermos, esperando que do alto viesse um anjo que agitasse as águas, e o primeiro que entrasse nas águas seria curado. Sabe, o Deus que não faz acepção de pessoas não age, de fato, desta maneira. É por isso que Jesus chega àquele homem e diz: queres ser curado? Mas a atenção do homem estava em outra situação. A atenção do homem estava no agitar das águas. E muitas vezes tudo que nós, na igreja, temos a nossa atenção, não é no mover real de Deus, mas em simples agitação do ambiente. E a agitação do ambiente não nos curará, mas o mover de Deus, a palavra de Cristo, é que nos curará. Aquele homem tinha suas desculpas. Aquele homem dizia: eu não tenho ninguém que me ajude. E quando as coisas acontecem, outro chega na minha frente. Jesus insiste com ele: queres ser curado? E então Jesus o cura.
E acrescenta uma palavra, a mesma palavra que fora dita a uma mulher adúltera. Pega em flagrante adultério. Quando Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E com medo da blasfêmia, que é pecado, punido por apedrejamento, ninguém a apedrejou. E dos mais velhos aos mais novos, daqueles que tinham mais vida e, portanto, na vida, mais consciência e mais oportunidade de terem pecado, estes foram largando as suas pedras. Não falta pedras nos templos para apedrejar pecadores. Mas naquele dia os inimigos de Jesus levaram a ele uma pecadora. E eu imagino, se os inimigos de Jesus conseguem levar a Jesus uma pecadora, muito mais os amigos de Jesus deveriam levar ao Senhor Jesus pecadores. Porque Jesus, quando recebe pecadores, ele tem esse costume, ele os salva. E foi o que Jesus fez àquela mulher. E disse Jesus àquela mulher: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Não volta à prática desse mesmo pecado. E a este homem diz Jesus a mesma palavra. E muitas vezes nós falamos: que maravilha, que Jesus nos perdoa. E acrescenta: não peques mais. Mas a esse homem disse Jesus: não peques mais, para que um mal ainda maior não venha a te suceder. E veja, o mal dele eram 38 anos enfermo. Também não quero dizer que toda doença tem origem em algum tipo de pecado, mas no caso deste homem, havia. E Jesus disse: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não é apenas o perdão do pecado, que é algo maravilhoso, mas uma advertência a todos nós. A pior coisa que podemos fazer é reincidir em pecado depois de ser perdoado. Por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós devemos nos guardar. Hoje é um dia que Deus está aqui, que Jesus aqui está, pois assim cremos. Aonde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, no seu meio eu estarei. Ele está aqui para nos desatar, nos libertar de prisões de anos, 18 anos. Ele está aqui para nos curar de enfermidades de anos, de 38 anos. Ele está aqui. E nós aqui estamos. E então sabemos que Ele nos irá desamarrar de tudo e qualquer coisa que tenha nos prendido ou nos aprisionado. Porque Ele é quem desfaz este nó. No nome de Jesus Cristo. Essa é uma noite de oração. Que nós oramos individualmente, por cada pessoa, pedindo a Deus a manifestação do poder e da graça do Senhor, para que cure, para que liberte, para que salve, para que transforme a realidade da vida de cada pessoa. E não somente da pessoa,
mas das pessoas que nós aqui intercedemos. Que pedimos, Senhor, age na vida de tal pessoa, age na vida daquela outra pessoa. Ele é o Deus que age e é Deus tanto de perto quanto de longe. E você que nos acompanha pela live pode ser e será abençoado, liberto, transformado. Por quê? Porque é Ele quem opera tudo em todos. Ele realiza em nós tanto querer quanto efetuar. E você que hoje, pela live, nos assiste, pode deixar o seu pedido no chat, para que também nós aqui intercedamos e em concordância oremos. Essa concordância também liga e desliga. É como a palavra do Senhor diz: tudo aquilo que em concordância pedirem, ser-lhe-á concedido. E acrescento: o que ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido ligado no céu. É atar e desatar, é libertar. E nós queremos libertar a sua vida do problema e prender a sua vida à bênção. É isso que nós desejamos nesta noite. Nós vamos eu estarei orando, impondo minhas mãos sobre as pessoas, estarei limpando com álcool em gel, usando a máscara e ungindo com óleo cada pessoa. A palavra de Deus diz: está alguém doente? Chamem os presbíteros. Estes unjam com óleo e façam a oração da fé. E a oração da fé levantará o enfermo. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A palavra também diz que a unção despedaça todo jugo. Então, que todo jugo seja despedaçado pela unção do Senhor, pelo toque sobrenatural do Senhor. Eu vou convidar as pessoas que estarão orando